trabalho tem com o DIEESE, que é o Departamento Intersindical de Estudos Socioeconômicos, que lá nós levantamos estatísticas, buscamos informações, nem sempre essas informações elas estão bem atualizadas, o censo de 2010 só terá os seus resultados o ano que vem. Irajá, não se preocupe, você está contabilizado sim, porque o censo, ele tem duas partes. Ele tem uma parte que é o censo, que é só a contagem populacional, que foi o que você respondeu, que eu respondi, e ele tem a parte de amostragem, que é feita com 10% da população. Então, todos nós fomos contemplados. Eu sou estatístico, por isso estou defendendo essa metodologia. A estatística, através da amostragem, ela tem a capacidade, sim, de trazer essas informações com a amostra. O censo cada vez mais caminha para virar só o censo como todo, contagem populacional. E todas as determinações de saúde, educação, renda, etc., são feitas na amostra. Mas, de qualquer forma, o problema do censo, menos do que a abrangência, é o tipo de abordagem. Porque não se sabe ao certo, se a minha deficiência visual ela está entrando, eu com deficiência ou não. Então, pode ser que nós tenhamos uma situação de superestimativa das pessoas com deficiência no país, como também não, porque os recenseadores não foram treinados. Aí eu concordo com você, aí é um problema. A quantidade de pessoas com deficiência em nosso país depende. De 2000, nós tínhamos lá, pelo censo, em torno de 24 milhões. Pelo censo de 2010, nós estamos com 45 milhões essa estimativa. Isso dá 24% da população. A Organização Mundial de Saúde tem um levantamento internacional, uma estimativa internacional, que é em torno de 500 milhões no mundo todo, em torno de 7%. E aqui em Curitiba, o levantamento que nós temos é que são 12% em Curitiba. Então não é possível. Nós temos desde 24% até 7%, passando por 12% e 15%, essas estatísticas precisam ser revistas. O esforço que nós fazemos, então a estatística que nós vamos apresentar aqui, são as estatísticas da própria empresa. A empresa preenche o CAGED, né, e ali ela faz a informação que vai para o Ministério do Trabalho. E é com base nessa informação das empresas é que nós estamos trazendo, então, alguma informação, né, com relação à inclusão de pessoas no mercado de trabalho, que, como eu falei, de fato, é muito pequena. Então, no Paraná, nós são dados agora sim, do censo de 2000, população de 1.300, 13% da população com deficiência, região metropolitana de Curitiba 12%, Curitiba com 190 mil pessoas, esse dado também a ser verificado, ser melhor checado, com 12% da população. As pessoas que são ocupadas em Curitiba, a desocupação em Curitiba é em torno de 58%. Aqui, a grande maioria da ocupação é na informalidade. E aqui nós temos, então, o número de trabalhadores formais. É com esses dados que nós trabalhamos. Então, veja, em Curitiba, nós temos a soma de masculino, 3.924 pessoas, com 2.246 mulheres, que dá, então, 6.200 pessoas com carteira assinada. Então, esse é um dado concreto. Esse não é estimativo. Esse é o que as empresas de Curitiba informaram ao Ministério do Trabalho. É muito pouco. Não chega, então, a 1% da população economicamente ativa. E está aí, então, a realidade. O feminino um pouco menor, na Paraná, região metropolitana e Curitiba, com um índice um pouquinho melhor de inclusão, 0,9%, mas a média é 0,7% de pessoas com deficiência com carteira de trabalho assinada. A grande maioria se concentra entre 30 e 50 anos, esse é o período de maior empregabilidade, e dos setores. Então, veja, nós temos a indústria com 23% de pessoas, isso em Curitiba, 23% empregados, serviço, o setor que mais emprega, 44%. Agora chama a atenção que a administração pública direta e autarquias é somente 8%. Então, o próprio poder público, que tem que melhorar, tem que ser um regulador
né, do mercado, o regulador de emprego, né, no poder público nós temos 8%, uma situação pior, bem pior do que tanto em serviço, comércio 20% e na indústria 23%. Essa estatística o prefeito conhece muito bem, né, não é à toa que já vem trabalhando a própria criação da Secretaria de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, decorre dessa visão. A própria Secretaria do Trabalho nasceu dentro da Fundação de Ação Social, portanto, é uma secretaria que vê o trabalho como um direito social mas precisa ser modificada. Os próximos concursos garantirão uma maior inclusão de pessoas com deficiência. Depois aqui nós temos, então, o valor médio salarial. A melhor situação é em Florianópolis, embora a inclusão lá seja menor que Curitiba. Nós temos a média no Brasil salarial 1.670 e em Curitiba 1.549. Esse é um quadro das empresas com o número de empregados, então até 4 empregados, até 9, até 10, até 20, até 50, até 100, até 200 e 500. Seguindo um pouco a partir de 100, a lei de cotas, o que nós podemos observar é que são as grandes empresas, eu vou falar daqui só para mostrar, são as empresas com mais de 1.000 que empregam mais. Então, isso mostra que a lei está correta. A lei tem forçado as empresas maiores, a não ser com um pequeno dente ali das empresas de 500 a 1.000, de 500 até 1.000, né, que são 674, mas há uma tendência de crescimento, 1.100, 1.200, 2.000 pessoas para as grandes empresas. Esse detalhe nós precisamos estudar, ver o que ocorre com essas empresas, que não são empresas pequenas, são empresas grandes, de 500 a 1.000, que quebram um pouquinho aquela tendência crescente de empregabilidade. De qualquer forma, a lei tem garantido, tem incentivado aos empresários que façam essa contratação. Nós temos ali, então, o número de empresas para cada uma dentro da lei de cotas, o número de empresas, o número de trabalhadores e o potencial seguindo minimamente a lei. Nós teríamos hoje em Curitiba pelo menos 21.000 pessoas com deficiência empregadas, se fosse obedecida a lei com todo o seu rigor. Ali está o nosso endereço, a prefeitura, a nossa secretaria, os relatórios, esse relatório nós produzimos anualmente. Quem precisar, então, acessa lá a Secretaria do Trabalho e tem esses relatórios. Eu gostaria, vou ser breve, eu acho que depois do debate a gente pode levantar outras questões, eu só gostaria de falar uma questão com relação à qualificação. E insistir que nós precisamos, não só para as pessoas com deficiência, mas nós precisamos para todos os trabalhadores uma política muito forte de qualificação. Nós vivemos uma realidade no Brasil em que o índice de fecundidade do Brasil é menor do que 2. No Paraná, em torno de 1,6. Nós temos a expectativa de vida, alcançamos agora em torno de 72,4 anos a expectativa dessa geração. Isso vai crescer mais ainda. Então, a nossa pirâmide ela está sendo achatada na base e ela está crescendo em expectativa de vida. O curioso é que a expectativa de vida das mulheres é em torno de 76 anos e dos homens 68 anos. Esse é um reflexo dramático da mortalidade da juventude. A grande maioria por violência. 80% de estatística agora, 80% dos jovens que morrem por causa de violência são homens. Isso tem um reflexo importante na nossa pirâmide. A questão de segurança é uma questão. Vejam que isso influi, estamos falando em 190 milhões de pessoas. Isso influi na nossa pirâmide de uma forma bastante importante. É claro que não é só essa causa, mas essa é uma das causas. É como se nós estivéssemos em guerra. Se nós pegarmos as pirâmides da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, em certas faixas há um dente. E a nossa realidade é como se nós estivéssemos criando esse dente
da juventude de 15 até 30 anos, né, onde é a grande mortalidade por violência no nosso país. Mas, de qualquer forma, o que eu queria falar dessa mudança da pirâmide com vistas ao mercado de trabalho é que, brevemente, a previsão é que, no máximo, em 20 anos, nós tenhamos a maioria da população como população dependente. Nós teremos muitos idosos e precisamos de políticas públicas para essas pessoas. Algumas deficiências decorrem da idade. Nós teremos muitas crianças e teremos a população economicamente ativa menor do que a população dependente. Teremos que incluir cada vez mais pessoas que estão fora do mercado de trabalho no mercado de trabalho. Já existe hoje a chamada reaposentadoria. Pessoas idosas que voltam ao mercado de trabalho e precisam ser qualificadas para voltar ao mercado de trabalho. E a inclusão de pessoas com deficiência. E a área que nós nos preocupamos bastante aqui em Curitiba é a pessoa com deficiência intelectual, essa que tem a maior dificuldade de ingresso no mercado de trabalho. Então, uma política a ser perseguida pelo poder público, pelos trabalhadores. Temos chamado os sindicatos de trabalhadores a trabalhar conosco. A FIEP já é parceira, temos crescido a parceria com a FIEP. Esperamos agora, com certeza, o novo presidente da FIEP seguirá o norte que o Dr. Rodrigo Rocha Loures abriu dentro da FIEP, que foi uma inovação do setor empresarial. A Prefeitura se coloca como parceira mesmo, o Dr. Vitor aplaudindo sempre a sua liderança na área, a sua iniciativa, de convencimento mesmo também dos seus pares do setor empresarial, cada vez mais empregar essas pessoas, adaptar as empresas para que possam receber essas pessoas. Nós estamos fazendo uma experiência em Curitiba com a contratação agora na área de deficiência intelectual de pessoas com síndrome de Down, com acompanhamento da Secretaria de Irajá. Estamos com uma experiência fazendo atendimento em Rua da Cidadania. Nós temos lá o Vitor Hugo, que é um rapaz com síndrome de Down, que está trabalhando lá conosco. É claro que todas as outras deficiências são importantes, eu estou só destacando essa, porque eu acho que é a de mais difícil relacionamento. Temos também o Luiz, com deficiência visual, trabalhando conosco, enfim. Mas a questão da acessibilidade, também para os deficientes mecânicos e auditivos, precisamos equacionar. Eu acho que nós estamos, assim, apesar do programa, parecer um programa que traz bastante novidade, a verdade é que nós estamos muito longe, mas muito longe de termos uma situação minimamente equacionada para a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Obrigado.